Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Cassiane Costa e esse é o canal Autismo com Leveza, onde a gente fala sobre autismo de forma leve e descontraída. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre terapia ABA. Esses dias estava rolando aí nas redes sociais uma discussão um pouco calorosa sobre terapia ABA. De um lado, os profissionais defendendo essa forma de intervenção e do outro lado, os autistas falando como essa intervenção pode ser violenta com eles, né? E aí muitas pessoas me perguntaram a minha opinião sobre terapia ABA e como eu não sou de ficar em cima do muro, eu vim falar um pouquinho aqui sobre isso com vocês. Lembrando que eu vou dar aqui a minha opinião como mãe, certo? Eu não posso falar como profissional, porque eu não sou profissional na área, eu sou da área da saúde, eu sou farmacêutica, mas eu não tenho formação em análise do comportamento e muito menos posso dar minha opinião como autista, porque eu não sou autista, sou mãe de autista, então vou dar minha opinião como mãe, certo? É importante deixar isso bem claro, porque a gente precisa respeitar o lugar de fala de cada um, certo? A gente não pode falar pelos autistas, porque se você não é autista, você não tem como saber como eles se sentem. E mesmo que você seja, vários autistas se sentem de forma diferente, né? Então, ninguém pode falar por ninguém, cada um tem que ter o seu lugar de fala respeitado. A nossa experiência com a ABA foi o seguinte, o Vini começou a ABA, ele tinha 1 ano e 11 meses, então ele era bem novinho, e começou de uma forma bem lúdica, justamente por ele ser muito novo. Tanto é que as primeiras terapias, as primeiras sessões, durante muito tempo, na verdade, nem na mesinha era. As sessões eram feitas no chão, de forma muito natural, né? Assim, bem naturalista mesmo. E eu acho que foi por isso que a gente se deu tão bem com essa forma de intervenção. Porque desde o começo o espaço do Vinícius foi muito respeitado. Falando um pouquinho sobre o que é a ABA, para quem não sabe, né? A ABA é a análise do comportamento aplicada, é uma forma de intervenção muito utilizada em crianças autistas e, resumindo assim, de forma muito grosseira, trabalha muito na questão da recompensa, né? De você reforçar o comportamento desejado ou esperado ou de acordo com a habilidade que você está trabalhando, né? Trabalha muito nesse sistema de recompensa. E por que existe essa discussão tão grande em volta do ABA? Quando o ABA começou, quando ele foi criado, se fazia muito o mecanismo de recompensa e punição. Então, era aquela coisa, tipo um adestramento, né? Se a criança fez a demanda solicitada, ela recebe a recompensa. Se a criança não fez a demanda solicitada, ela é punida de alguma forma, né? Seja pela ausência da recompensa ou seja por uma punição mesmo. Inclusive, existiam profissionais, e eu acho que até hoje deve existir, infelizmente, que ainda trabalham essa questão da punição, né? Então, assim, coisas de deixar a criança sem comer, de choques, realmente coisas pesadas. E aí a gente entende por que autistas mais velhos que foram submetidos a esse tipo de terapia há mais tempo tem tanta ojeriza a essa terapia. E é totalmente compreensível, né? Porque muitos profissionais ali não induziam o aprendizado, mas o medo, né? Então a criança acabava fazendo a demanda, não porque ela aprendeu, porque ela internalizou, mas por questão de medo, de sobrevivência mesmo, né? E até hoje a gente tem profissionais que usam o ABA como forma de normatizar o autista, né? Então, quando a gente fala em extinção de estereotipias, é muito criminoso isso. Porque você tá ali pedindo para o indivíduo não fazer uma coisa que ajuda ele a se autorregular, né? Então, imagina como deve ser difícil isso para quem está recebendo esse tipo de intervenção. Então, eu acredito muito na ABA como forma de promover autonomia, né? De permitir ao indivíduo que ele adquira novas habilidades, mas não como uma forma de tolher esse indivíduo. Então, se a estereotipia não está causando danos a ele como indivíduo, se estiver causando danos, tudo bem a gente redirecionar, né? Então, se a criança
bate a cabeça na parede com força e se machuca, a gente pode redirecionar esse comportamento. Agora, você extinguir um flap, um balançado de mãos, um pulinho, porque não é socialmente aceito, não vejo muito motivo, não concordo muito com isso. E eu acho que aqui a gente se deu muito bem com a aba, porque nós tivemos muita sorte de pegar profissionais muito respeitosos desde o começo. A primeira semana de terapia aba foi bem difícil, porque importante eu contar também essa parte da história, né? A primeira AT do Vini começou com o Vini, né? Então, o Vini foi a primeira criança dessa AT. E na primeira semana de aba em casa, o Vinícius só chorava. E por que que ele chorava? Ah, você deixou o seu filho chorando. Vou explicar, calma. Eu estava em casa, eu estava acompanhando, eu estava observando. O Vinícius chorava porque ele tinha 1 ano e 11 meses. E ele estava com uma pessoa nova que ele não conhecia. E a mãe dele se afastou. Eu não sei se vocês já ouviram falar na angústia da separação, mas faz parte do desenvolvimento da criança, né? É quando justamente esse período de desenvolvimento em que a mãe se afasta e ela se sente, e agora? Onde é que eu tô, né? É como quando a gente vai levar a criança pela primeira vez na escola. Tem aqueles dias de adaptação, porque você deixa a criança na sala, você sai, a criança chora. É esperado que isso aconteça, porque você que é a mãe, a principal referência daquela criança, está se afastando. Ah, então você deixou a sua criança chorando nas mãos de um desconhecido. Não, gente, eu estava observando o tempo todo, certo? Eles estavam na sala, eu estava no corredor. Ela não estava fazendo nada de mal com meu filho, ela não estava gritando com ele, ela não estava machucando ele, ela não estava forçando ele a absolutamente nada. Ela estava apenas sentada na frente dele, tentando brincar com ele, oferecendo brinquedos, e ele simplesmente chorava porque ele queria a mãe dele. Quem nunca passou por isso, de precisar deixar o filho na casa da avó, na casa de uma tia, e você sai, fecha a porta e escuta a criança chorando? Por isso, por essa angústia de separação. Então, aconteceu, não vejo como uma violação a ele não estava sendo invadido na forma dele ser de forma nenhuma, foi justamente por essa questão da angústia de separação. E até que era a Priscila, ficou com a gente, inclusive, até ela se formar, tem um carinho muito especial por ela. Ela ficou muito angustiada, porque era a primeira criança que ela atendia, e ela veio me dizer, eu não sei o que eu faço para criar um vínculo com ele, eu já tentei de todas as formas. Então ela estava muito angustiada por aquela situação. E aí, com 1 semana, ela foi observando, né, tentando descobrir o que ele gostava para se conectar a ele. Até que ele começou a mexer nos adesivos do caderno dela, e aí ela viu que ele gostava dos adesivos. E aí pronto, aí ela nunca mais chegava lá em casa para fazer terapia sem uma folha de adesivo, porque eles se conectaram através do adesivo. Então, assim, ele chorou no começo, chorou por uma questão de violação. Eu não acredito, não posso responder por ele, porque, enfim, eu não sou ele, né? Mas eu, como mãe, estava observando e vejo mais como realmente essa questão da angústia de separação, que é normal. É como você vai deixar o seu filho na escola, nos primeiros 15 dias, pode ter certeza que ele vai chorar, porque faz parte, a criança está se afastando da pessoa mais importante da vida dela. O que é que eu não considero normal? A criança já está em terapia há 2 meses e ela só entra na sala de terapia chorando, ou ela chora a sessão inteira. E isso eu particularmente não, assim, acho que alguma coisa não tá muito legal por aí, certo? Porque criança aprende brincando. Então, a criança tem que se divertir no processo. Para ela aprender uma habilidade, ela tem que estar se divertindo no processo. Senão, ela não adquire aquela habilidade e nem leva ela para o social. Então, quando as mães me perguntam, o meu filho chora, o que eu digo? Você conhece o seu filho, observe, peça para ficar numa sessão, veja o que está sendo feito. Ele está chorando porque está se distanciando de você, ou ele está chorando porque aquilo está sendo muito invasivo para ele.
É importante observar isso, né? E é importante a gente dizer também que não existe fórmula mágica na questão do tratamento do autismo. Não existe receita de bolo, não existe o que funciona para todo mundo. Não, cada indivíduo tem a sua particularidade. Então, terapia ABA foi muito bom aqui. O Vinícius se adaptou muito bem, a gente se adaptou muito bem. Mas será que é bom para todas as crianças? Talvez não, né? Então, assim, a gente tem que saber observar os nossos filhos, tem que se guiar pelos sinais que eles vão nos dando para saber se aquela terapia está trazendo benefícios de fato ou se está só violando o nosso filho. Só para resumir um pouco, eu sou fã de terapia ABA. Aqui em casa foi a terapia assim que eu vi me dar mais resultado, mas eu falo do meu lugar de pessoa privilegiada, que tive profissionais muito humanos ao meu lado desde o começo, sabe? Então, assim, eu vejo o meu filho desde o começo feliz na terapia, sorrindo, se divertindo. Então, isso pra mim é o melhor termômetro, não é? Não é a habilidade A, B ou C que ele adquire, mas ele estar feliz, ele estar aproveitando o processo, né? Eu acho que esse tem que ser o principal foco, porque o aprendizado é consequência dele estar bem. Ninguém aprende sob tortura, né? Ali a gente responde ao medo, à sobrevivência e não como aprendizado. Então era isso que eu queria dizer. Se você não se sente confortável, mude de terapeuta, mude de abordagem, não se sinta mal por recomeçar e saiba que a melhor terapia é o amor e o respeito. Então, a primeira coisa, o seu filho tem que estar feliz. Se ele estiver feliz, aproveitando o processo, ele vai aprender da forma dele, certo? Respeite o momento do seu filho, respeite as necessidades dele, respeite a forma dele ser. Não tenho como falar pelo Vini, como eu disse, eu sou mãe, aqui é a minha visão de mãe, mas eu vejo ele falando das terapeutas de forma muito alegre, muito feliz. Ele gosta delas, né? Então a Priscila passou com a gente aí 2 anos e agora ele tá com a Rafa e já tá assim, processo de pré-alta de terapia. E ele pergunta por ela, ele agora tá de férias da terapia, ele pergunta, quando é que a tia Rafa volta? Então, assim, pra mim esse é o melhor termômetro, sabe? Se ele pergunta quando a terapeuta volta animado, ele gosta daquele momento, tá fazendo bem pra ele. E eu tenho esse acesso hoje, que ele tá com 5 anos, verbal, bem desenvolto na fala, mas quando ele começou, eu não tinha como chegar para ele e perguntar, e aí, você está gostando da terapia? Ele era não verbal, praticamente falava pouquíssimas palavras, mas a gente nota pelo comportamento do nosso filho, se ele está angustiado, se ele está feliz, se ele está nervoso, né? Então, observe o seu filho, ele vai dar o sinal se a terapia está trazendo benefícios ou não. E quando eu digo benefícios, não é só habilidade adquirida, mas principalmente ele estar feliz. Era isso que eu tinha para falar sobre terapia ABA. Eu não acredito muito nesse negócio de a ferro e fogo, sabe? De ou terapia ABA é o melhor ou é o pior. Não, eu acredito que cada indivíduo se dá melhor com determinado tipo de abordagem e que a gente precisa ir sentindo o nosso filho na resposta à terapia, tá certo? Eu espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários se o seu filho faz terapia ABA, como é por aí, o que vocês acham dessa terapia. Obrigada e até o próximo vídeo.